Aí agora eu vou passar aqui para a gente finalizar essa parte de noções básicas de anatomia, parte de osso, a parte de músculo, ligamentos, o que funciona, né? Só para vocês terem um conhecimento básico mesmo na hora de tratar seu paciente, pelo menos saber a origem das coisas, né? Como é que funciona a parte da coluna, como é que funcionam os ossos longos, os ossos curtos. E a gente finalizando esse curso básico, né? Uma noção básica mesmo de anatomia para vocês, tá bom? Então a gente vai visualizar as patologias mais comuns na coluna vertebral relacionada ao trabalho. Então, vamos conseguir visualizar hérnia de disco, extravasamento do núcleo pulposo de dentro do anel cartilaginoso. Então, a gente consegue visualizar, a gente lembra do disco intervertebral, que amortece a coluna vertebral. Então, dentro do disco intervertebral tem um núcleo pulposo e tem um anel que reveste esse núcleo pulposo. Então, o que acontece na hernia de disco? Há extravasamento do núcleo pulposo que está protegido pelo anel. Então, rompe o anel e o núcleo pulposo sai. Então, a expulsão desse disco intervertebral. Só vai se lembrar do Babalu. Sabe aquele chiclete Babalu? Quando você aperta, não sai a gominha do mascar, o líquidozinho? Então, é mais ou menos daquela forma que funciona a hernia de disco. Então, o que acontece? Começa a acontecer pressões sobre o tecido daquela região. Caso é a medula espinhal, terminações nervosas, ligamentos, face muscular, vasos sanguíneos, eles começam a ficar comprometidos. Então, são algumas sensações de dor, de formigamento, sensação de parestesia, que é de anestesia, o membro está paralisado. Então, isso acontece devido à hernia de disco, né? Porque tem terminações nervosas passando por todo momento na região dos tecidos. Então, a hernia de disco é mais grave ainda quando tem a protusão discal. Ou seja, essa lesão se verifica mais na região lombar, como eu falei para você, que é onde recebe a sobrecarga, principalmente quando o nosso querido paciente, o indivíduo, flexiona o tronco para erguer cargas e rodar lateralmente, movimentando a carga da direita para a esquerda, por exemplo. Então ele se abaixa, na hora que ele se abaixa para flexionar o tronco, ele pega um peso, levando e ainda roda. Então isso começa a pressionar o disco. Pressionou o disco, vai ter um momento que ele vai se romper. Rompeu o anel fibroso, o líquido do núcleo pulposo se extravasa, hernia de disco. Então, as regiões que temos maior incidência na parte da lombar, tá bom? No caso da sobrecarga imposta à região lombar, por exemplo, quando um trabalhador pega uma carga, a região encontra-se desprotegida de ligamentos que realizam a contenção. Os ligamentos, a gente viu, que servem como uma estabilidade, uma contenção, facilitando assim a expulsão do núcleo pulposo do interior do disco, provocando a herniação. Aí um exemplo na imagem. Tem um disco aqui, intervertebral, ó, saindo o núcleo pulposo e aonde está indo? Na raiz comprimida. Então a raiz nervosa aqui começa a sentir dor também. Então você sente aquela dor na região da sua coluna, irradiando para algumas partes do corpo, devido ao núcleo estar tocando a raiz nervosa. Ó, uma nova imagem. A hernia de disco é esse extravasamento do núcleo pulposo. E se você vê aqui a camada que reveste ele, que é o anel fibroso, tá bom? Ó, as raízes nervosas, ó, recebendo um impactozinho. Então, inflamação. Ó, outra imagem, então, para vocês conseguirem visualizar. Ó, a parte do nervo, a parte do anel fibroso, núcleo pulposo, uma vista vertical, uma vista lateral, fica mais fácil. Então, hernia de disco, uma patologia clássica da coluna. Osteófitos, que são os osteófitos do famoso bico de papagaio. Então, ele é consequência derivada principalmente da hernia de disco. Então, a pessoa que apresenta hernia de disco é bem provável, tem uma grande chance, né, digamos assim, de apresentar um osteófito, um bico de papagaio, né? Então, como é que funciona? Características pela formação de protuberâncias ósseas nas paredes externas do local do corpo, mais precisamente em locais onde há contato de vértebra com o outro. Então, eles entram em atrito. Esse atrito começa a nascer uma nova protuberância óssea, que é o caso do bico de papagaio. Então, quando o tecido ósseo é submetido a pressões em alguns pontos, em exemplo, começa a ter a multiplicação de algumas células. Então, começa a formar o calo ósseo. Esse calo ósseo que é formado na parte da coluna se torna o osteófito, o bico de papagaio.
Tal processo verifica-se quando há uma fratura no osso, o que possibilita que as duas partes separadas sejam reunidas. Então, a reação de defesa do tecido ósseo causa a calcificação, então a gente vai ter a calcificação normal naquela área que está tendo atrito, indesejável de protuberâncias conhecidas como os osteófitos marginais, podendo resultar em problemas de coluna, conhecido popularmente como o famoso bico de papagaio. Então, como é que ocorre a formação desse osteófito? Então, a transmissão de força na coluna, o atrito na coluna vertebral, o esmagamento do anel fibroso existente entre as duas vértebras, diminuindo assim a distância entre elas, e, com o decorrer do tempo, há uma vértebra que começa a se encostar na outra, entrando em atrito e produzindo a reação do osteófito. Ó, a formação dele aqui, ó, nessa parte. Coloquei essa imagem com o nomezinho, fica mais fácil para vocês visualizarem. Ó, em uma imagem de raio-x. Lerdort. O Lerdort, bem comum apresentarem também patologias no corpo, né, em partes, em especial anatômica, devido ao desgaste do nosso corpo. Então, como é que funciona? Essas doenças são relacionadas ao trabalho, né, são bastante evidências. Por quê? São muitas doenças designadas fatais, hoje já são controladas pelo avanço tecnológico da ciência e da medicina. Porém, os casos de Lerdort, que vem aumentando a cada ano, passa por isso. Por quê? Os fatores causadores da doença Lerdort são multifatoriais, são vários e complexos. Por isso é chamado mal do século. E o que significa Lerdort? Lesão por esforço repetitivo e dort de distúrbios osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, é um termo que a gente utiliza para as principais patologias que acometem a pessoa devido ao seu trabalho. DORT são conjuntos de doenças relacionadas ao trabalho que têm uma evolução patogênica gradativa em que a lesão dos tecidos, a lesão vai se alastrando, tomando conta dos tecidos envolvidos até chegar à incapacidade funcional do trabalhador. Cerca de 70% de todos os 62 mil casos de doenças ocupacionais registrados entre 2001 e 2003, por exemplo, pela Previdência Social, são desse tipo e deixam pessoas inválidas, em média 5 mil trabalhadores por ano, por conta dessas doenças relacionadas ao trabalho. Aqui só uma curiosidade em termos de cronograma, fluxograma, né? Como é que funciona? Por tempo. Em 1891, nos Estados Unidos, já eram feitas referências à entorse das lavadeiras. Como é que funcionava? As pessoas torciam muito o pé, lavando, as lavadeiras em especial, e aí começava a ter entorse no tornozelo, ou seja, trabalho. Em 1895, Fritz de Kervan, na Suíça, descreveu um tipo de lesão no punho que recebeu seu nome, que a gente vai visualizar, que é a síndrome de Kervan. Em 1920, Brigitte relatou patologia semelhante, classificando-a como a doença dos tecelões. E em 1958, no Japão, foram descritos casos de desordens ocupacionais cervico-braquial em perfuradores de cartão, operadores de caixa, registradora e datilógrafos. Ou seja, a pessoa trabalhava e começava a apresentar lesões devido a alguns fatores específicos, porque não estavam preparados a receberem tal carga. Em 1973, no Brasil, durante o 12º Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o INSS reconheceu a tendinosinovite ocupacional nas lavandeiras e engomadeiras. Em 1998, o INSS escreveu um documento instruído sobre as Lerdort, onde foram definidas todas as suas características atualizadas em 2003. Então, é uma doença mesmo relacionada ao trabalho. Então, se você não tiver um cuidado, você trabalha muito com esforço repetitivo, fazendo movimentos repetitivos o dia todo, então há grande chance de você apresentar o Lerdort. Então, tem que se prevenir. Tá bom? Prevenir como? Fazendo exercício físico, trabalhando a mobilidade do seu corpo, fazendo terapias alternativas, movimentando, né, dando funcionalidade ao seu corpo, fortalecendo. Então, assim você não vai ter essa doença, não vai apresentar. Alguns termos utilizados: LTC, lesão por trauma cumulativo; DCO, doença cervico-braquial ocupacional; SSO, síndrome da sobrecarga ocupacional; LE, lesão por esforço repetitivo; DORT, distúrbios osteomuscular
relacionado ao trabalho. Então, você tem o esforço repetitivo no seu trabalho e hoje é mais comum chamar Ler-Dort. Então, Ler-Dort é uma síndrome relacionada ao trabalho caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais como parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento idioso, geralmente nos membros superiores, mas também acometendo os membros inferiores. Então você começa a sentir aquela fadiga, aquele cansaço, aquela sensação de peso no corpo. Então você já sabe que está sendo acometido pelo Ler-Dort. São resultado das combinações de sobrecarga das estruturas anatômicas do sistema osteomuscular com a falta de tempo para sua recuperação. Então as causas são força demais, repetitividade demais, posturas ruins inadequadas e compressão mecânica. Então algumas coisas já agravam ainda mais para você ter a Ler-Dort no seu trabalho. E os sinais e sintomas que a pessoa apresenta: dor, edema, choque, perda de força, câimbras, dormência e formigamento, dificuldade de dormir. Então esses são alguns dos principais sinais e sintomas que a pessoa com Ler-Dort apresenta. Para a gente ir na parte superior aqui também, a gente tem a bursite do cotovelo, bursite olecraniana, tá bom? O olecno, esse ossinho que está sinalizado na imagem, aí, circulado em vermelho. Então, temos essa bursite, essa inflamação. Tudo que você vê bursite é uma inflamação na bursa. Essa bursa serve como amortecimento nas articulações. Então, pode ser causado por um mecanismo de trauma direto, por exemplo, pancadas ou quedas, ou indiretos ocasionados pela compressão do cotovelo sobre superfícies duras. Então, quem digita muito. Depois dessa do cotovelo, temos também o dedo em gatilho, o famoso dedo em gatilho. Você flexiona o dedo e ele volta parecendo que você está disparando um gatilho. Ele volta travando. Então, esse é o famoso dedo em gatilho. Como é que causa esse dedo em gatilho? Movimentos repetitivos na compressão na parte palmar, né? Na flexão das falanges. Falanges são esses ossinhos que a gente tem aqui na parte superior, tanto do pé como da mão. Essas articulações, entre articulação e hoje, tem esses ossinhos pequenos, bem curtos, chamados falanges, associados à realização de forças, como, por exemplo, apertar alicate, tesoura, teclar, manusear revólver, construção civil. Então, isso tudo favorece ainda mais para o aparecimento da dedo em gatilho. As inflamações nos epicôndilos, a gente tem dois ossos, tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral no cotovelo. São causados por quê? Movimentos por esforços estáticos de punho e preensão prolongada de objetos. Então você segura muito tempo um objeto. Quem apresenta muito isso? Tenista. O tenista usa isso para o que? Ele pega a raquete dele, fica fazendo movimentos repetitivos com o punho parado e ainda recebe força no cotovelo e ainda tem muito tempo segurando aquela raquete. O jogo de tênis demora 3, 4 horas, um exemplo. Principalmente com o punho estabilizado em extensão e nas pronossupinação com utilização da força. Ou seja, aí temos exemplo, apertar parafuso, desencapar fios, tricotar, operar motosserra, jogar tênis, jogar golfe, lavar e torcer roupas, digitações contínuas e entre outras coisas que favorecem. Tá bom? Então começa a inflamar a parte do epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. Finalizando, a síndrome do túnel do canal, né? Síndrome do túnel cubital, pode ocorrer por meio do mecanismo traumático direto, decorrente de pancadas e queda na região do cotovelo, ou por mecanismos indiretos consequentes de movimentos que exigem flexão extrema do cotovelo com o ombro abduzido. Então, esse movimento mesmo. Então, começa a causar esse impacto na síndrome do canal. Síndrome de túnel, também de Gaia, ocorre por traumas diretos como pancadas na região do punho, ou indiretos com pressão da borda ulnar, onde está bem grifado aqui em vermelho do punho, em superfícies rígidas, como quem carimba, quem escreve, quem fica manuseando muito mouse e utiliza muito essa parte do polegar aí, apresenta essa síndrome. Síndrome do desfiladeiro torácico ocorre pela compressão das estruturas neurovasculares do plexo braquial, é aquela parte da região da clavícula da gente, sofrido por mecanismos indiretos como transportar ou sustentar objetos sobre o ombro, fazer movimento de flexão lateral do pescoço, movimento de elevação do braço. Então, quem faz muito isso? Uma pessoa que troca lâmpada, uma pessoa que pinta paredes, uma pessoa que lava vidraçarias, uma pessoa que apoia o telefone entre o ombro e a cabeça. Então, outras coisas que exijam o movimento do ombro acima de 90 graus podem causar
uma inflamação nessa parte de estruturas neurovasculares, que é do plexo braquial. Ó, visualizando. Então, aqui temos o músculo escaleno, tem o plexo braquial, a parte neurovascular, temos a clavícula, então isso aí começa a ter uma compressão. Essa compressão gera inflamação, quem faz muito isso, quem levanta o ombro acima de 90 graus, então começa a gerar inflamação e isso vai agravar. Então, são algumas coisas que afetam a síndrome do desfiladeiro torácico. Finalizando aqui, a famosa síndrome do túnel do carpo. Ela ocorre por meio de mecanismos de traumas diretos, como pancadas, ou direto por meio de uma hipertrofia dos flexores do dedo, e inflamações de estruturas locais, diminuindo o espaço do túnel. Quem tem muita síndrome do carpo é quem? Quem digita, quem faz montagem industrial, quem empacota, quem manuseia facas, outras coisas. O que é que você percebe? Que todas essas síndromes e todas essas patologias são relacionadas ao quê? Movimento repetitivo. São relacionadas ao seu trabalho, ao seu movimento. Então, isso tudo, se você não tiver uma prevenção, não tiver um preparo muscular do seu corpo para receber esses impactos do dia a dia, você vai gerar lesões. Famosa lesão no nervo mediano. Então, tem essa compressão do nervo mediano fazendo com que inflame o local e aí começa a sentir aquelas dores, sensação de formigamento, parestesia, toda essa parte de pouca mobilidade você vai ter no túnel do carpo. Então, pessoal, a gente finaliza aqui nossa última aula de noções básicas de anatomia. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo, assistam o máximo que vocês puderem às aulas, podem já revisando, relendo todos os materiais para vocês, tá bom? Então, um desejo de sucesso. Foi um prazer ter você nos nossos cursos aqui, na parte de noções básicas de anatomia. Espero que tenham aprendido um pouco sobre como é que funciona o nosso corpo humano e botem em prática. Sucesso para todos!